Galera, vocês viram aí a possibilidade de Esli Garcia e Garcês, né? Até rimou aí, Elis Garcia e Garcês voltando para o Paysandu? Será? Bora bater um papo aí depois da nossa vinheta. Meus amigos, não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever, né? A gente viu aí a maioria das pessoas que assistem ao vídeo do canal não são inscritos, então já se inscreve aí, deixa teu like. Quem é remista, secador, o dislike também ajuda a engajar, né? Então o importante é a participação, comentários aí, comentando o Paysandu Série C, pode comentar, que isso aí também ajuda a engajar aqui o canal. Bacana, mas claro, a nossa audiência toda é destinada para o torcedor bicolor, o Papão da Amazônia, o maior vencedor de título do norte do país. Beleza? Vamos lá então comentar um pouco aí dessa contratação, possível contratação de Esli Garcia, né? O nosso xodó aí de 2024, e Garcês, o herói das vacas magras em 2025, né? Bem, para a gente falar um pouco dessa possível contratação aí, cara, a gente tem que levantar o seguinte debate, né? Obviamente é aquela história. Eu queria estar disputando a Série A, óbvio, ou pelo menos ter me mantido na Série B, mas lembra que a gente sempre fala aqui no canal, não era para o Paysandu ter caído. Mas já que caiu, ele caiu no momento errado, né? Não tem aquele ditado, fulano estava na hora certa, no lugar errado, ou no lugar errado, na hora certa. É mais ou menos a gente, né? A gente caiu para o lugar errado, mas na hora certa. Por quê? Porque em 2026 o Paysandu, a Série C, só cai em dois. Ou seja, isso permite a uma refundação do clube, né? Uma refundação de ciclos. Porque a gente meio que veio de um ciclo terrível, não só de dívida, como de administração em 2025. E em 2026, embora seja o mesmo grupo político, a gente sabe que isso acontece em qualquer clube. Lá no São Paulo, por exemplo, que estava uma avacalhação, o presidente caiu e quem assumiu é do mesmo grupo político. Então é muito raro quando um presidente cai ou um grupo oposto assumir. Isso é muito raro. Então, no entanto, são outras pessoas e a gente já percebe de um certo modo aí que há uma assim uma recuperação na credibilidade. Isso tem a ver com essas duas contratações que a gente vai falar agora, né? Por quê? Porque isso permitiu com que o clube ficasse menor financeiramente, né? No Parazão fizesse esse laboratório, a gente já comentou sobre isso, um laboratório com a base, contratasse apenas jogadores pontuais, vieram 8, agora está vindo mais 2, né? Contando aí com a renovação do Quintana. Então, está sendo possível começar devagarinho. Tu imagina se a gente se mantém aos trancos e barrancos na Série B ou sobe para a Série A, porque eu falei para vocês, a Série B de 2025 era muito fácil, a prova que Goiás e Criciúma conseguiram lutar até a final com um time horrível, né? Então dava sim para ter subido, mesmo com esse time horrível do Paysandu, se tivesse contratado pelo menos uma peça de meio campo, a gente conseguiria sim subir, né? Enfim, mas por conta de diversos outros problemas que a gente já sabe, a gente fez aquela campanha terrível, mas não foi goleado por ninguém. Então isso demonstra o quanto aquela Série B estava acessível. Então, imagina, o clube tinha um subterrâneo de dívida, que ninguém quase sabia, de 2024 e 2025. Tu imagina se a gente sobe para a Série A ou se a gente fica numa Série B. Essa dívida ia virar mais bola de neve ainda. Eu sei que muita gente vai dizer, ah, mas aí a arrecadação na Série C cai. Cai, mas os custos na Série B e na Série A, elas sobem de forma estratosférica, né? Então, para um clube que já estava endividado, talvez essas receitas da Série B e da Série A, eventualmente, não seria o suficiente, porque não só teria que pagar a dívida, como teria que gastar muito para manter um time competitivo. Então, olhando por esse outro lado, claro, embora a gente quisesse, assim como o torcedor, se manter na B e na A, olhando pelo copo meio cheio e não o copo meio vazio, por outro lado, esse 2026 serve como uma refundação de ciclo, né? Porque o ciclo primeiro tem que ser destruído, né? Um clube tem que ser destruído e pelo menos esportivamente a gente foi destruído em 2025 para que essa reconstrução recomece, né? Ainda que isso seja complexo, porque
é o mesmo grupo político que está à frente, embora o Márcio Tuma, que é o presidente, e o Maia, que é o diretor de futebol, eles tenham muito essa figura da recuperação da credibilidade, né? E isso se refletiu, por exemplo, no público, né? Eh, Em plena chuva de um domingo à tarde, o Paysandu conseguiu colocar 12 mil pessoas, mais do que o próprio rival, que tem todo um incentivo de jogar, tem todo um apelo de jogar e a Série A, enquanto que a gente vai jogar a Série C. Então, isso se deve um pouco a essa credibilidade. Embora, óbvio que a gente vá ter crítica à diretoria, né? Aquela velha história, né? Não estou jogando indiretinha para ninguém. Mas, porra, o clube que vai ter como ídolo um diretor. Não, não existe isso. O ídolo de um clube é jogador, no máximo técnico. Esses são os ídolos de um clube. Então, longe de mim querendo jogar confete aí no Márcio Tuma ou no Alberto Maia, mas é indubitável, né? É indiscutível que os dois estão passando credibilidade nessa refundação do Paysandu. Isso demonstrou no público presente na Curuzu, nas contratações e essa especulação dessa contratação, né? O jornalista, se eu não me engano agora, eu não lembro de cabeça, tá? Depois eu deixo aqui na descrição, acho que foi o José Maria Trindade, que falou sobre essas conversas, sobretudo com o Ednei Garcia. Eu acho que isso demonstra, né, que, no mínimo, o Paysandu vem recuperando a sua credibilidade no mercado. Porque, claro, a gente teve toda essa questão das dívidas de salários em 25, mas, por outro lado, o Paysandu está muito longe de estar falido, né, galera? Aquilo que a gente falou. Guardado a devida proporção, pelo menos no norte do país, o Paysandu é o clube que tem mais estrutura, né? Tem um estádio razoável para nível de Série B e Série C, tem uma estrutura de hotel razoável, tem um CT que ainda está em construção, mas mal ou bem a gente tem 2 campos lá. Com esse incentivo da Vale, isso deve ser turbinado, mas, claro, está muito longe de ser o ideal, está muito longe. Mas também está muito longe de dizer que é terra arrasada, que o clube está falido, né? Tanto que tá aí, o clube já recuperou parcialmente a credibilidade, pagou os salários de dezembro em dia, o presidente já noticiou que vai olhar esses jogadores que demandaram o Paysandu, e claro que essa demanda ela é muito além do que realmente é o real, mas sim, o clube me parece que objetivamente deve a esses jogadores. Então, devagar essa credibilidade vem sendo recuperada, e o simples fato de ser ventilado o Garcês e Esli Garcia, né? Que existe conversas, mas muito longe de estar fechado alguma coisa. Eu acho que isso demonstra uma recuperação na credibilidade, porque imagina se falar em Esli Garcias e Garcês, Maurício Garcês, em dezembro de 25. Quer dizer, pô, isso é um delírio, cara, né? Isso é um delírio. Então, quando se fala em Esli Garcia e Garcês agora em janeiro, é sinal que, no mínimo, a imagem do Paysandu já vem sendo reconstruída. Agora eu quero abrir aqui um parênteses para o Garcês, porque acho que o Wesley Garcia não, né? Eu acho que o Wesley, apesar de ter feito uma boa temporada de 24, eu acho que ele cabe sim em um jogador de tamanho de Série C. Agora, eu me espanto muito, sinceramente, de futebol a gente não duvida nada, né? Mas eu me espantaria muito se o Garcês viesse parar no Paysandu. Porque, cara, sinceramente, um jogador daquela qualidade tá lá no Havaí. Eu sei que o Havaí tá com um problema financeiro também. Será que um cara desse não teve proposta de Série B, né? Ou de Série A, do meio de tabela para baixo, né? Até o rival especulou, sei que o rival poderia estar contactando o Garcês. Então, sinceramente, galera, eu acho que acho que tá um pouquinho fora de cogitação. Talvez o Garcês sim, né? O Goiás não quer aproveitar ele, não tem nenhuma proposta, né? Teve o Borás também, que saiu pelas portas do fundo aqui e foi dispensado lá do Criciúma. Não me espantaria também o Borás, embora tenha saído pelas portas do fundo, né? Mas, enfim, saiu pelo menos cumprindo o contrato dele, tinha uma renovação, ele não quis renovar, então saiu pelas portas do fundo, entre aspas, porque disse que ficaria no Paysandu e na semana subsequente abandonou o barco, né? Mas de qualquer forma abandonou o barco, mas pelo menos legalmente não traiu o Paysandu, embora o comportamento ético dele ali naquela situação tenha sido duvidoso, porque ele jurou que ficaria e na semana subsequente, quando o Paysandu perdeu e começou a entrar naquela crise ali de lanterna eterno, né? Ele saiu do clube. De qualquer forma,
pelo menos legalmente ele não traiu o Paysandu. Então eu duvidaria muito, eu até poderia imaginar que o Boraci poderia voltar, mas o Garcês, sinceramente, cara, a não ser que apareça, né? De futebol tem tudo, né? O empresário diga, bora lá, eu vou bancar o teu salário, a Série B tá te oferecendo, sei lá, 80 mil, eu vou bancar aqui pra ti 150 mil. O que eu acho também um pouco difícil, mas em futebol a gente não duvida de nada. Mas o que a gente pode concluir com essas especulações é uma notícia boa, né, cara? Que o Paysandu vem recuperando essa credibilidade e não só a torcida deu esse sinal, né? E a torcida fiel vai sempre comparecer, como compareceu em 2025, mas essa sinalização de confiança também é importante para o público, como também jogadores, né? Já vi imprensa noticiando aí que jogadores que antes não queriam vir, agora já tem empresário ligando, querendo vir. Porque é aquela história, né, pessoal? Se por um lado o jogador pensa, cara, notícias de que o Paysandu tá devendo, por outro, já fiz até essa distinção, né? Jogador de Série C é o contrário, né? Ele pensa em jogar em um time de camisa grande, de tradição, que vai ter grande exposição, como é o Paysandu e Santa Cruz, para poder, de repente, conseguir um contratinho na B. É diferente de jogador de Série B e meio de tabela para baixo de Série A, que aí sim ele tem um pouquinho mais esse poder de escolha, né? Na Série C não, ao contrário, um clube grande, mesmo com esse passado recente aí ruim, para ele é importante porque ele volta numa vitrine, né? A esperar, não me parece muito que essa questão do Garcês, porque eu acho que o Garcês teria mercado ali em outra praça, né? Sobretudo numa Série B. Legal? Mas quero ver tua opinião aí. O que é que tu acha? Acha que vale a pena trazer Esli Garcia de volta? Outra coisa, você perdoaria o Borace que saiu pelas portas do fundo? Coloca aqui teu comentário que eu quero ver tua opinião. Tchau, tchau, forte abraço e saudações bicolores.